boa noite, doutor Mauro Passos. O destaque de hoje, dessa edição especial aí, da segunda edição do Café com Notícias. E claro, infelizmente, o assunto é coronavírus. Boa noite, Félix. Boa noite, ouvintes da Lance FM. Sempre usando aquela expressão de que quem tem lance tem tudo. E é um prazer participar com vocês e a gente ter esse bate-papo. Ontem eu ouvi a voz do prefeito, que é uma visão mais administrativa, e hoje vi com bastante satisfação esse convite para a gente falar um pouco mais de ciência e estratégias que, do ponto de vista médico, a gente enxerga que poderiam ser tomadas, visto que tivemos um primeiro caso de coronavírus em Formosa. Não é? Tá certo. Mauro Passos, ouvinte da Lance FM, pode mandar, viu, a sua pergunta aí pro Facebook da Lance FM aí na nossa live. Você também pode mandar aqui pro 619-9954-9810. É esse telefone aqui, ó. Participe do Café com Notícia. Envie o seu áudio. Dê a sua opinião. 619-9954-9810. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa nota, sobre a declaração do prefeito. Infelizmente, é um caso que se manifestou em Formosa. A primeira coisa, a gente tem que diferenciar, principalmente em ano político, a gente tem que diferenciar as paixões políticas da ciência e principalmente do momento que o nosso país está passando, o mundo está passando. Nós estamos vivendo uma pandemia, que é uma epidemia global. Então, eu mesmo, no meu Facebook, às vezes eu faço críticas ao prefeito, mas sempre dentro da ética, entende? Sem ofensas, sem nenhum tipo de comportamento diferente disso, certo? O fato do caso ser de Formosa ou não ser de Formosa não faz diferença nenhuma do ponto de vista epidemiológico. Talvez vai fazer do ponto de vista de notificação, porque ele foi notificado em Brasília. Mas se você considerar que esse caso, ele ficou em Formosa 15 dias e há uma informação de que ele foi orientado a ficar dentro de casa, nós temos que entender que houve uma falha, talvez, da Secretaria de Saúde em verificar se esse indivíduo realmente ele estava fazendo a quarentena, que a gente chama, dos 14 dias dentro de casa, ou se ele não estivesse fazendo isso e voltar para o DF, notificar o DF que ele seria um caso suspeito, Mas o que aconteceu? Ele permaneceu em Formosa, pelas informações que eu tenho, os 15 dias. 19, Fazendo uma diferenciação até aqui, Félix, para a gente falar do ponto de vista técnico. Coronavírus é o vírus que causa a doença, Esse vírus é o chamado coronavírus 2, ou novo coronavírus. A Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus. Então, que é uma abreviação, que significa Coronavirus Disease, disease de doença. Então, às vezes as pessoas falam Covid e coronavírus. Não é a mesma coisa. Coronavírus, o novo coronavírus, é o que causa a Covid-19, que é a doença que pode ser expressada de uma forma até assintomática, Pode ser expressada de uma forma menos grave e de uma forma grave. O que me preocupou é porque é o seguinte, esse indivíduo, pelo que eu soube, ele tinha uma idade acima de 60 anos, quer dizer, ele estava na lista de pessoas com fatores de risco para os casos graves, que correspondem àqueles que evoluem mais frequentemente para a mortalidade, que hoje gira em torno de 2%. Alguns países como a Itália tem em torno de 7%, mas mundialmente a mortalidade desse vírus é em torno de 2%. Isso é muita coisa, que você vai imaginar, de cada 100 pessoas que estão contaminando, duas estão morrendo. E, preferencialmente, as pessoas que mais vão a êxito letal com a infecção, com a Covid-19, são os indivíduos idosos e aqueles que já são portadores de alguma outra comorbidade, como AIDS, diabetes,
hipertensão, obesidade, ou seja, situações que aumentam o risco de complicações sérias. E aí eu me faço um questionamento. Esse indivíduo ele ficou 15 dias na cidade, mesmo orientado a ficar em casa, ele não respeitou, pelo que eu soube, essas normas, ele ficou passeando pela cidade. E imagina se esse indivíduo desenvolve a forma grave, que ele teria grande chance de desenvolver a forma grave. Qual seria o respaldo que o município poderia dar para ele? Isso eu gostaria de saber. Né? Talvez se o secretário de saúde pudesse uma hora participar aqui também, né, dessa entrevista, seria muito interessante, porque qual seria o plano de contingência para os casos graves que nós temos hoje na Secretaria de Saúde? Né? Eu já soube, teve informações positivas de que já existia uma mudança estrutural dentro do hospital, com separação de leitos, com colocação de respiradores. Né? Eu ouvi falar até no número, não sei se é verdade, de 10 respiradores. Né? Mas o que eu quero saber é o seguinte: essa equipe que está lá, ela está treinada para trabalhar com a Covid-19, porque senão nós vamos criar pacientes. Porque os indivíduos que vão tratar esses indivíduos vão virar pacientes. Né? É o que tem que acontecer. Na Itália, por exemplo, quando começou a epidemia, 40% da equipe de saúde se contaminou e teve que ser afastada. E aí foi onde entrou o caos do sistema de saúde da Itália. Ou seja, os indivíduos não estavam preocupados em utilização de EPI, não estavam treinados para tratar a Covid-19 e 40% dos profissionais de saúde se contaminaram. E, inclusive, os mais idosos, os médicos mais idosos, tiveram uma alta taxa de mortalidade. Mauro, só um parêntese. Né? Você é lotado no Hospital de Santa Maria, o hospital tem uma movimentação muito grande de doentes, né, do Covid-19, e recentemente, né, você foi nas redes sociais, principalmente depois de ontem anunciado o primeiro caso, algumas pessoas, né, infelizmente o ser humano tem disso, especulavam nas redes sociais com áudios: se o doutor Mauro vai contaminar muita gente, porque, né, daqui de Formosa. Né? Primeiramente, a pergunta é essa. Né? Não é você, claro, a gente é sabedor disso, né? Mas os boatos foram muito assintosos sobre que provavelmente esse primeiro caso, né, fosse até mesmo o senhor, né, enquanto médico do GDF. Na realidade, eu acho que houve uma brincadeira que eu entendo como de muito mau gosto, certo? Até porque nós estamos lidando com uma população que ela está fechada dentro de casa, assistindo TV o dia inteiro falando em coronavírus e mostrando morte. Se você liga a televisão, a primeira palavra do dia e a última palavra do dia que se fala é coronavírus. Certos indivíduos ficam confinados dentro de casa e aí eu atendo uma quantidade imensa de pacientes, não só aqui. Eu sou médico também do Hospital Regional de Sobradinho desde 2005 e recentemente médico da Secretaria de Saúde também, só que lotado no Hospital Regional de Santa Maria. Imagina que eu tenho contato no mínimo com uns 200 a 250 pessoas, pacientes por semana. Então, quantas pessoas eu teria contaminado? Porque da forma como a mensagem foi passada, é de que eu sabia que estava e não comuniquei. Então, isso é muito irresponsável, né? Lógico, estou tomando medidas jurídicas devidas contra isso, entende? Mas eu acho que as pessoas entenderam bem, as pessoas me conhecem em Formosa, sabem da forma profissional como eu trabalho e sabem que eu jamais, sabendo que teria, porque eu poderia ter sem saber. Eu sou um profissional de saúde. Sim, perfeitamente. Certo? E agora, eu sabendo e expor meus pacientes a risco, eu acho que quem me conhece profissionalmente sabe que eu jamais faria uma situação como essa. Web Mariano, sobre a cloroquina, o que o senhor acha? Pois em vários sites já mostram resultados. Tá aí a pergunta do Web Mariano falando sobre a cloroquina. O que hoje a ciência ela aponta em relação à cloroquina? Por conta dessa epidemia, muitos estudos científicos, Félix, eles estão tendo que ser apressados. Quando você vai fazer um estudo científico normal, ele tem que passar pela comissão de ética, tem que passar por um crivo. Para você fazer um estudo de droga, mais ou menos, você gastaria em torno de 5 anos. Para você publicar um artigo mostrando seus resultados numa revista, você gastaria pelo menos 1 ano para você conseguir fazer isso.
Por causa do coronavírus, todos esses protocolos eles foram abreviados. Então, assim, já existem grupos estudando o coronavírus, o uso da cloroquina, e os resultados, eles parecem ser positivos. O que a gente fala? Quando a gente está às cegas, existe um princípio na medicina, que é o primo non nocere, ou seja, primeiro não causar mal. Ou seja, a nossa atitude como médico, ela não pode causar mal. A cloroquina, ela tem um risco que não é desprezível de arritmia, certo? Agora, o questionamento que a gente tem que fazer como médico e nesses estudos é: o uso da cloroquina é mais benéfico do que o risco da arritmia? Parece que sim. Então, em vários hospitais, inclusive no próprio hospital que eu trabalho, o Hospital de Santa Maria, a gente já adota a cloroquina nos casos graves já. Uma outra droga que está saindo agora é um vermífugo muito usado, quem mexe com fazenda lembra muito disso, que é a ivermectina, né? E que depois ela foi passada para uso humano, né? Como um antiparasitário, e tem mostrado também resultados promissores, né? Agora, todas essas drogas, a ideia da utilização dela é o seguinte: ela é uma doença preferencialmente respiratória, né? Isso fica bem claro quando a gente vê nos jornais e tudo, as pessoas com falta de ar. E o vírus, ele causa uma desestruturação no pulmão absurda. É como se ele fibrosasse o pulmão do indivíduo, né? A gente chama isso de aspecto de vidro moído na tomografia. Então, o que essas drogas, como a cloroquina, que é uma droga antifibrosante usada na artrite reumatoide, a ivermectina e outras, seria não prevenir que o indivíduo pegue a doença. O que previne que o indivíduo pegue a doença é ficar dentro de casa, né? Mas o que ela faria seria, nesses indivíduos que desenvolvem a forma grave, evitar que eles evoluam para o óbito. Então, o que os estudos estão indicando é que o uso da cloroquina diminui as complicações pulmonares, diminui o tempo de permanência no respirador e, por consequência, aumenta a chance de sobrevida do indivíduo. Tá certo. Então, no que tange a questão da medicação, são contraprovas e mais contraprovas até chegar num senso comum se aquele medicamento realmente ele vai ser eficaz e não vai causar danos à saúde. Isso. O primeiro, não causar mal. Outras drogas que estão sendo testadas e que, inclusive todas estão sendo testadas, são as drogas usadas para o HIV, né? Nesses indivíduos. Por quê? Porque o princípio é o mesmo, ou seja, inibir a replicação viral. Se você inibe a replicação viral, você dá tempo ao organismo para que ele produza anticorpos, e os anticorpos atuem inativando o vírus e dando tempo para que o próprio organismo responda. É inclusive um princípio que agora está sendo utilizado, não sei se você viu na mídia, da separação do soro, né? Ou seja, você pegar os anticorpos de indivíduos que já foram curados. Então quem já teve coronavírus não tem mais? Não tem mais. Não tem chance dele ter mais, pelo menos é o que tem mostrado. É como se fosse sarampo, catapora. E é essa a ideia, por exemplo, quando você faz a separação do plasma, e você tentar separar os anticorpos contra o coronavírus, o que você estaria dando para o indivíduo? É como se fosse uma espécie de uma vitamina para o sistema imunológico dele, certo? Essa vitamina para o sistema imunológico vai fazer com que o sistema imunológico dele reaja melhor. Por quê? Porque ele está recebendo anticorpos sabidamente contra o coronavírus, enquanto ele, né, indivíduo já debilitado, na maioria das vezes, tem tempo para começar a produzir, certo? Porque esses indivíduos mais idosos, indivíduos que têm algum grau de imunossupressão, tipo indivíduo que está fazendo quimioterapia, tem histórico de câncer, tem histórico de alguma doença com diminuição da imunidade, como o próprio HIV que eu citei, né, a AIDS, eles têm uma deficiência na resposta imunológica. Então, por isso que o vírus vai vir de uma forma muito agressiva. Agora, se você já dá, teoricamente, nós estamos falando teoricamente, porque uma coisa é você imaginar a coisa na teoria.
A outra coisa é ela funcionar na prática, certo? A cloroquina, por exemplo, há todo um mito em cima dela, né? De que ela poderia ser usada para prevenir, inclusive. Tanto que as farmácias foram desabastecidas e pessoas com artrite reumatoide ficaram prejudicadas, porque elas têm que usar essa medicação. O próprio Ministério da Saúde pediu que as pessoas que compraram devolvessem nas farmácias, porque as pessoas estavam precisando dessa medicação. Doutor, a gente tem uma nota aqui do Mais Goiás, do site Mais Goiás aqui no estado de Goiás. Um estudo feito pelos pesquisadores da Universidade de Melbourne e do Hospital Royal Melbourne, né, mostrou que um remédio usado contra parasitas pode ser utilizado no combate ao coronavírus. É ivermectina. Carrapato que o senhor citou aí. É a ivermectina. E qual foi o que chamou a atenção nele, o que fez que, muito provavelmente, pode ser o caminho para se prevenir contra o coronavírus? Félix, quando você está no desespero, você tenta tudo. É aquela coisa, não tem tu, vai tu mesmo. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então, é assim, a gente está tentando tudo, meu amigo. Está tentando tudo quanto é antibiótico que você imaginar. Está tentando tudo quanto é terapêutica, usando terapêutica usada para... Porque a gente está lidando com uma doença nova, que não tem tratamento. Então, assim, não existe um protocolo de tratamento. E o que o Ministério da Saúde, muito sabiamente, está fazendo é tentar padronizar. Você identificou, até porque quando eu estou falando que o indivíduo precisou ir para o hospital, nós estamos falando de casos graves. Porque os casos não graves, o indivíduo está em casa, certo? E, na verdade, aí vira aquela famosa gripezinha. Vai ter alguns sintomas e ele mesmo nem vai saber que tem um coronavírus. Olha, o melhor lugar para você pegar o coronavírus é no hospital. Então, ficar em casa eu sou totalmente defensor do isolamento horizontal. Tá certo. Não. Doutor Mal, falando em confinamento aí, confinamento não, né? Não, que nós não estamos em confinamento, porque no confinamento existe multa, né? Sim. Existe multa igual na Itália. Aqui as pessoas, se elas saírem na rua, elas não são multadas. Então, falando em isolamento... O que nós estamos aqui é num isolamento e que eu confesso que eu me surpreendi com a resposta da população brasileira em concordar. 78%, essa pesquisa você deve ter visto ontem, perfeitamente. 78% concorda com o isolamento, concorda que as crianças não vão para a escola. Um ano que perder não vai fazer diferença, entendeu? Desde que a gente salve uma geração toda, né? Porque o que nós estamos aqui questionando, Félix, é salvar uma geração. Não é salvar meia dúzia de pessoas. E aí vem aquelas pessoas com bravatas, eu chamo isso de bravatas, porque são frases que... mas morre muito mais gente de dengue. Sim, mas a dengue, ela vem sazonal, certo? A dengue, ela vem sazonal. Quando você pega uma doença que está sofrendo uma coisa que a gente chama de um spread, que é um espalhamento, e que você vê que há poucos dias atrás, cidades como Nova York, que não adotaram o isolamento, né, o chamado lockdown, né, tem números de casos que já estão chegando não é nem número de casos, número de mortes já na casa dos milhares por dia. Então, isso mostrando que cidades outras que adotaram nos Estados Unidos o lockdown tiveram uma quantidade muito menores que isso. Aí o indivíduo quer utilizar como justificativa, mas no Brasil tem poucos casos. Não, graças a Deus que no Brasil nós não estamos tendo tantos casos. Significa por quê? Porque o lockdown, né, que é o isolamento, ele está funcionando e felizmente, por mais que a gente veja pessoas nas ruas, as pessoas estão com medo, principalmente os idosos. Minha mãe mesmo, ela está numa fazenda, ninguém consegue tirar ela de lá. Entende? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Entende? Você que está ligado aí no Somzão 98.1, né? Muito boa noite, obrigado pela audiência. Você que está participando, mandou aí, né, a sua pergunta, mandou aí o seu questionamento. Olha só, manda uma noite pra galera aqui. O Web Mariano tá falando assim: doutor, no caso do senhor que defende o paciente e não o lado político, né, a melhor orientação para os pacientes que começam a colocar isso no psicológico, né? O Carlota respondeu aqui, boa, Weber, né? E segundo ele, segundo a psicóloga Leila Macedo, acredito que o psicológico foi e será muito afetado. E o Carlota ainda fala aí, você é top, doutor. Só fazer uma
Você citou aí a polícia, tá ouvindo? Você citou o Corpo de Bombeiros, né, numa ação humanitária. São instituições que têm todo o meu respeito, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, que são chamadas Forças Auxiliares, né, e que sempre nessas circunstâncias elas colocam a vida delas acima de tudo e sempre contribuem para o bem da sociedade. Então, meus parabéns ao Corpo de Bombeiros de todos os estados que estão trabalhando e as polícias militares também de todos os estados que estão empenhadas também no coronavírus. Quando a gente fala em tratamento, ou quando a gente fala em abordagem do paciente com a Covid-19, eu sempre chamo a atenção para o tratamento multidisciplinar. Não é a classe médica. Você vê os aplausos do pessoal da Itália, é para as equipes de saúde. O Ministério da Saúde fez um chamado e que foi prontamente atendido, e que tem meus parabéns, que foi para a equipe de odontólogos. Que, imagine só, se ela é uma doença de contaminação oral, olha só o papel do odontólogo nessa circunstância, né, de ter cuidado da dentição desse paciente para que não fique como um reservatório do vírus. Então, os odontólogos estão trabalhando voluntariamente em hospitais, certo? E fica aqui meu reconhecimento. A psicologia, eu sou apaixonado, a doutora Leila sabe disso, que eu sou apaixonado pela psicologia, pela psicoterapia. Para mim, é uma das... eu acho que todo mundo deveria fazer psicoterapia, entende? Eu acho que nesse momento talvez fosse uma das coisas mais importantes que o indivíduo que está no lockdown e que está sentindo angustiado, entende? E que está sentindo a necessidade de conversar. Já existem profissionais que estão fazendo o atendimento via chamada de vídeo, né? Que a gente fala ou através do Skype e outros, né? Porque presencialmente, infelizmente, essas clínicas elas estão fechadas, né? Mas tem profissionais e eu recomendo que essas pessoas façam. Teve um dado muito interessante que aconteceu no Japão, depois que terminou o lockdown lá em Wuhan, né? Aumentou expressivamente nos cartórios os pedidos de divórcio. Então, mostrando que a convivência dentro da mesma casa, ela é meio complicada, né? É o mal que assola o mundo moderno. As pessoas não estavam acostumadas a isso, Félix. Estava acostumado com mensagem. Estava acostumado a chegar à noite, boa noite, bom dia e tal, e de repente você ter que encarar seu parceiro, seu filho, seu cunhado, isso, da mesma casa. O dia todo? O dia todo. 24 horas. Eu vou ser como se sincero. Fosse um BBB, essa é a grande verdade. Nós estamos no BBB, é pior do que o BBB ainda, entende? Porque é um BBB no nosso país todo e, infelizmente, nos países que estão adotando o lockdown. Então, isso aí a gente não sabe, né? É um laboratório humano que vai servir de muita pesquisa depois para os psicólogos, né? Analisar os comportamentos dessas pessoas durante esse período de isolamento, né? Quando a gente fala isolamento social, mas é social dentro do seu grupo. Dentro de casa, ele não precisa usar máscara, não precisa isso. Por quê? Porque está todo mundo ali, considerando que ninguém saiu, então está todo mundo livre da infecção. Mas como é essa convivência dentro de casa? Eu conversando com uma amiga que é da Justiça, eu perguntei para ela, falei assim, como é que está a questão dos divórcios? Ela falou, mal divórcio não chegou não, mas Maria da Penha o negócio está bombando, entende? Então, outra coisa que está acontecendo, muitas agressões domiciliares, entendeu? Por causa dessa convivência, e às vezes a convivência já era difícil, agora passa a ficar mais complicada. Uma coisa que vai afetar as pessoas daqui uns dias é a falta de dinheiro, e isso psicologicamente. A gente sabe que não estou colocando o
pai provedor, mas não que essa figura hoje ela se diluiu. Vamos falar família provedora. Imagina para uma família que tem que prover alimentos para filhos, entendeu? Seus filhos, para eles mesmos. A gente sabe muito bem, a ajuda do governo é bem-vinda a R$600, mas você sabe que com R$600 não dá para comprar muita coisa por muito tempo, entende? Imagina alimentar toda uma família trancada dentro de uma casa, né? Então, vão sim existir problemas psicológicos, estão existindo problemas psicológicos, e aqueles que têm condições de acessar um profissional de saúde, desse fim, que é o psicólogo, eu orientaria que fizesse, porque o que tem mostrado é que as pessoas que têm o respaldo psicológico, elas estão conseguindo passar melhor pelo lockdown. Tá certo. Doutor, vamos à matéria aqui. O Antonov pousou em Brasília, né? O segundo maior avião do mundo pousou em Brasília. Quem traz a matéria pra gente aí é o Nicholas Washington, aqui no Zona 98.1. A gente pensava, né, que essa carga era do governo federal ou até mesmo do governo estadual, mas não, é uma carga particular. Ou seja, não será todo mundo que será beneficiado, né? Fica essa pergunta, então, sobre o Antonov 124-100 que pousou nessa quarta-feira, dia 8, porém, as 40 toneladas de máscaras que foram trazidas é particular. Grande abraço, Félix Neto, também a todos os ouvintes do Café com Notícias, segunda edição. Quem tem lance, tem tudo. Então tá aí, doutor, você tem conhecimento dessa carga aí que pousou em Brasília, né? E o investimento aí, 16 milhões em equipamentos de prevenção, doutor Mauro. Mas eu vou só discordar da frase que não vai beneficiar todos. Vai beneficiar todos. Porque independente do indivíduo estar procurando um serviço público, se ele inclusive está procurando um serviço particular de saúde, ele tem um plano de saúde, ele está desafogando o sistema público. Então vai ser uma forma sim de beneficiar todos, porque a partir do momento que você desafoga o sistema particular, fazendo com que os hospitais particulares, e a gente sabe que existem várias pessoas que têm convênios, eu mesmo tive uma pneumonia e fiquei internado alguns dias no Hospital Brasília. Eu vi uma dificuldade muito grande com o material, certo? Todo mundo se falava numa preocupação muito grande de terminar, acabar material e não conseguir dar continuidade àquelas coisas. Imagina um hospital igual o Hospital Brasília, que tem lá hoje preparado 40 leitos para Covid-19 e mais, se eu não me engano, umas 20 enfermarias para o paciente que já está em recuperação. Essas pessoas vão estar tratando também, entende? E vão estar desonerando o sistema público. Então, a partir do momento que está desonerando o sistema público, é um benefício para toda a população também. Tá certo. Doutor Mauro, a gente tem uma pergunta aqui. Na verdade, o Márcio, né, se conhece muito bem, grande Márcio Cacheta, fez a ligação para o Félix Neto aqui, mandou aquele abraço para você, né, e ele é biólogo, né? Você tem conhecimento, claro. Vocês moraram juntos ali em Brasília em um determinado tempo da vida, né? Não, nós dividimos apartamento. Ah, tá certo. Dividiu o apartamento então ali. Né? Até então o senhor estava química, só né? por 10 anos só. Até então o senhor começou estudando química, não foi isso? Foi, eu fiz química e medicina. Foi para medicina. E aí o Márcio falou que já cansou de responder, ele não aguenta mais responder para pessoas, né? Porque algumas pessoas sabem que ele é biólogo, ele disse que não aguenta mais responder a algumas pessoas. Né, e ele já colocou a posição dele também, diz que o povo está viajando na maionese, que é questão de quê? De qual situação? Né? Pede para o Mauro responder e falar aí, né, sobre o coronavírus e arma química. Não tem nada a ver disso, né? Nada a ver com isso, doutor. Eu acho assim, eu acho que a China, ela vai ter que explicar para o mundo o que aconteceu, né? Porque se você considera a cidade de Wuhan, na China, ela tem 11 milhões e 800 mil habitantes. O que, para o padrão da China, que é um país com 1,5 bilhão de habitantes, seria uma cidade de médio porte, né? E lá a quantidade de casos não foi tão grande como a gente esperava para a cidade que começou o pico. E as outras cidades tiveram picos pequenos. E, se eu não me engano, o número de casos total na China foi de 85%, né? 85 mil casos, né? Hoje, só os Estados Unidos têm mais que o dobro disso. Os Estados Unidos têm 1/4 dos casos de coronavírus no mundo. Então,
Eu acho que a China, em algum momento, para a Organização Mundial de Saúde, ela vai ter que explicar como é que ocorreu essa disseminação e principalmente porque os primeiros casos começaram a ocorrer no início de dezembro. E um médico, inclusive, que foi o cara que alertou o governo da epidemia, simplesmente morreu, né? Nós sabemos que a China é um país comunista, eu digo que é uma ditadura capitalista, né? É um país comunista mais capitalista que eu conheço. E os outros médicos também, inclusive médicos que tiveram contato depois morreram da coronavírus. E por que a China não alertou o mundo com antecedência, certo? Nós só fomos ficar sabendo que estava acontecendo a epidemia na China praticamente esse ano. Agora, a questão de arma biológica, eu acho é muita viagem. Eu concordo com o Márcio, né? Se quisesse usar uma arma biológica, ela teria que ser... Primeiro, ela não teria que atingir o próprio país, né? Seria uma, desculpa a expressão, mas uma imbecilidade você começar uma arma que destrói seu próprio povo, né? Então a arma ela é direcionada contra um alvo, né? Mas e a arma biológica, você pode até pensar em vírus, bactéria, você pode, como falar arma biológica, você pode pensar em um monte de coisas, mas pensar hoje que a China tenha feito o vírus em laboratório e que tenha tido a intenção de quebrar as economias mundiais e ressurgir como a grande potência mundial, eu acho que talvez essa não tenha sido a pretensão, talvez seja o que vai acontecer. Porque hoje, depois de recuperada, a China está vendendo tudo para todo mundo, né? E sem, inclusive, respeitar leis de mercado, né? Quem paga mais caro leva. O que é um absurdo, né? Ela deveria estar doando, né? Então, por isso que eu estou te falando, uma hora a China vai ter que sentar e explicar isso para a humanidade, o que foi que aconteceu e por que as medidas que ela tomou depois foram medidas que vão totalmente contra a saúde pública mundial, né? Não de doar e dar assessoria aos países, mas simplesmente de comercializar respiradores a preços absurdos. Inclusive de não respeitar contratos, né? Como fez com o Brasil. Vamos soltar a primeira pergunta do Weber Mariano, né? Ele que está na cidade de Posse e tem um questionamento aí para o senhor. Boa noite, Félix Neto. Boa noite, ouvintes da Lance. Boa noite, doutor Mauro. É uma pergunta minha mesmo, autoria minha. Nesse paciente que passou aqui por Formosa, que ele ficou aí 15 dias, né? E como em todo trabalho tem que ter uma ética, não seria anormal ou normal na medicina também ter um ponto de vista de ética. Mas se passasse o nome do paciente e aqueles que ele teve o contato direto para tentar unificar e diminuir aí as contaminações devidas, a gente não correria o risco como diminuir isso aí, como na Grande São Paulo, Goiânia, Brasília, enfim, se falasse realmente, poderia ser o nome apenas, porque hoje está tudo sendo foto, mas se falasse o nome para as pessoas que teve próximo ao paciente, será que não diminuiria? Ou ficava mais fácil de entender como esse vírus ele é passado? Uma pergunta minha mesmo. Doutor Mauro, boa noite. Quem tem lance tem tudo. Tá aí a pergunta do Weber Mariano, doutor Mauro. Weber Mariano, a sua pergunta ela tem uma certa lógica, mas infelizmente tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo nosso Conselho Federal de Medicina e todos os conselhos de especialidades e todos os conselhos de outras profissões ligadas à saúde, o paciente ele tem que ter o seu sigilo preservado, certo? Isso caberia inclusive processo se você divulgasse o nome do paciente. A gente não sabe como a sociedade poderia se comportar. Vai que a sociedade resolvesse linchar esse indivíduo,
Entende? No caso da infectada da Alice, lá do Bezerra, ela gravou áudio, ela que quis se manifestar. Não, se o cara ele quer colocar no Facebook dele, é problema dele. Aí é problema dele. Entendeu? Agora, a secretaria dizer fulano de tal e colocar a foto, a gente não sabe como é que é o comportamento da sociedade, principalmente uma sociedade que está vivendo dentro, igual eu estou falando, de um confinamento. Não sabemos quais seriam as reações. Imagina se um indivíduo desse fosse linchado. A implicação legal que teria nisso, né? Qual seria a responsabilidade do gestor da saúde do município? Então, a atitude do prefeito foi correta, a atitude do secretário de saúde, Breno, né, a Miranda, foi correta de preservar. Agora, o que tem que ser feito, e eu não sei se está sendo feito, por isso que eu convidaria o secretário de saúde para vir conversar com a gente sobre isso, é que todos os casos, todas as pessoas que esse indivíduo teve contato fossem investigadas. Talvez até agora, como já existe o teste rápido, fosse realizado o teste rápido nessas pessoas, né? Apesar de não estar sendo preconizado dessa forma, né? O que está sendo preconizado é verificar se o indivíduo está com sintoma e colocar em quarentena. Mas, pelo menos todos os indivíduos que esse indivíduo aqui, todos os indivíduos que esse paciente teve contato deveriam ser rastreados pela Secretaria de Saúde, deveriam ser monitorizados dia a dia, sabendo como eles estão, se eles estão com febre, se eles estão com coriza, se eles estão com falta de ar, certo? E colocados aqueles que tiveram contato direto em isolamento domiciliar. Um dossiê de cada pessoa. Um dossiê de cada pessoa para a Secretaria saber, porque com certeza ele deve ter contaminado alguém. Tá certo. Imagine um indivíduo, igual eu expliquei para você, passeando 15 dias com coronavírus na cidade, alguma pessoa ele contaminou. Entende? Tá certo. E o risco é que isso e nós estamos numa fase... matemático, 1, 2, 4, e depois de 11 dias você teria mais de 1.000 pessoas contaminadas, né? Então acho que a atitude correta hoje da Secretaria de Saúde, seguindo as normas do Ministério da Saúde, seria a procura, né, de todas as pessoas que esse indivíduo teve contato, todas elas. E se já disponível, uma coisa que poderia ser utilizada e que já chegou no Brasil é o teste rápido, porque no teste rápido você já sabe, esse indivíduo está infectado ou não está infectado, você não precisa ficar esperando 14 dias para saber. Tá? Boa noite, ouvintes do programa Café com Notícia. Hoje eu trago 4 notícias em uma. O primeiro paciente indígena, o paciente mais novo do coronavírus a morrer e o uso de tecnologia a favor da vida, sem contar também da Feira do Jardim Califórnia. O primeiro caso indígena é o Iocoman, de 15 anos. Ele está em estado grave da comunidade aí indígena, cerca de 100 quilômetros da capital de Boa Vista. O paciente mais jovem é vítima do Covid-19, é um bebê de apenas 5 dias do Rio Grande do Norte. Que tristeza. O governo paulista usa sinal de celular para monitorar a quarentena. É uma ótima ideia a ser copiada aí, não só pelo estado de Goiás, mas por todo o Brasil. Só assim nós vamos saber se o pessoal está em casa ou não. E a outra e última notícia, em visita hoje à Feira do Jardim Califórnia, eu observei que a maioria dos feirantes não estavam presentes, aumentando ainda mais o espaço entre a distribuição ali das bancas, e as equipes do SMT e Vigilância Sanitária estavam lá organizando para evitar aglomerações entre as pessoas, que eram poucas, e a maioria utilizando as máscaras. Repórter Luciana Lute para o programa Café com Notícia, porque quem tem lance tem tudo. Então tá aí. Para finalizar, doutor Mauro, o Geraldo Prado ligou aqui nos estúdios e ele fez um questionamento. Como é que é essa situação? Como é que o vírus, como é que ele se espalha tão rapidamente, sendo que ele não precisa de um parasita para ele ficar ativo, vivo? Respiratória. É a via mais eficaz de contaminação. Se ele precisasse de um parasita, ele gastaria mais tempo. Um vírus ele não pode matar muito rápido o seu hospedeiro. Exemplo do ebola. O ebola você pega o ebola, 3, 4 dias depois você está morto. O vírus morreu junto com você. Não deu tempo de transmissão. Por que esse vírus faz tanto sucesso? Porque ele demora 14 dias no seu organismo e a taxa de mortalidade dele é baixa, de 2%. Então é um vírus que tem uma capacidade de disseminação incrível. Porque se o vírus ele mata o indivíduo rapidamente, ele morre junto.
Então, ele não... E se ele precisasse de um parasita, teria que ter um mosquito no meio, teria que ter epidemia desse mosquito, da lava, aquela coisa toda igual a dengue. Certo? A partir do momento que a disseminação é respiratória, eu estou conversando com você, eu já te contaminei, isso aí é muito mais rápido do que a necessidade de qualquer parasita, de qualquer vetor. Respondendo a Luciana Lutz, bem rapidinho, né? Porque já nós vamos conversar. 30 segundos, doutor. A voz do Brasil. Luciana, primeiro, uma criança de 4 meses, ela não tem a imunidade formada ainda, né? Infelizmente, o que esse vírus mostra é que ele é extremamente democrático, né? Ele não respeita classes sociais, ele não respeita etnias, ele não respeita cor, ele não respeita credo. Ele atinge todo mundo, né? A outra situação que você falou foi da feira, espaço das pessoas, e as pessoas sumiram da feira. Isso eu vejo como, igual eu te falei, eu estou vendo que o brasileiro ele está entendendo a questão do lockdown, entendeu? Eu estou vendo menos pessoas cada vez mais nas ruas, entendeu? Aquelas imagens que a gente tinha de Copacabana, domingo cheio, já não existe mais, entende? Ou agora qualquer dia da semana cheio. Eu acho que as pessoas elas estão adotando, elas estão entendendo a mensagem do ministro Mandetta, entende? Eu acho que o ministro está no caminho certo. E vou repetir as frases que ele diz, o mantra, né, que ele usa, dizendo que é o mantra que conduz a toda a ideologia do Ministério da Saúde, que é foco, disciplina e ciência. Então tá aí, doutor Mauro, boa noite, né? O tempo curto demais, tem mais pergunta aqui, mas o senhor responde aí pro ouvinte da Lança FM, tá certo? Um abraço e muito boa noite. Os microfones estão abertos, o dia que o senhor quiser fazer uso, né? Afinal de contas, contribui muito para que a população se porte de forma correta. Eu só repito de novo, faria aquele convite até em nome da própria rádio, para que o secretário dissesse quais ações estão sendo tomadas em relação a esse, não através de nota, mas desse bate-papo que a gente está tendo aqui, ó, entende? Quais quais condutas estão sendo tomadas em relação a esse caso, porque vão vir outros casos, né? Esse caso é de Brasília, 40 mil pessoas daqui trabalham em Brasília, entende? Então elas vão lá, e Brasília está numa epidemia, Brasília está acima da taxa nacional de contaminação. Beleza, muito boa noite, doutor Mauro, né? É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Félix. Tá certo, vamos embora então, a Voz do Brasil já